Olá, povo de Deus! Nesse dia 11 de junho de 2025, vamos para mais um devocional do dia que se encontra no livro de Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 52, que está escrito assim na palavra de Deus. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e o chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor pela sua santa palavra. Nós podemos ver aqui que havia um cego à beira do caminho. Mas aquele cego acreditou que Jesus tinha a solução para a vida dele. E hoje, através desse devocional, neste dia, eu pergunto para você o que você quer que Jesus te faça. Você tem fé para você clamar ao nome do Senhor, para que Ele venha sobre você? Aqui nós podemos ver aqui pontos que nos chamam a atenção, e o primeiro ponto é: ele ouviu falar que era Jesus e ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não parou de clamar. E muitas vezes o que acontece? As pessoas, elas param de clamar. Elas desistem muito fácil de pedir ao Senhor para que o Senhor socorra a vida delas. Mas nós podemos ter como exemplo esta palavra, e a Bíblia diz que muitos repreendiam aquele homem para que ele se calasse, mas a Bíblia diz que cada vez que ele recebia essa repreensão, ele clamava mais alto. Então, em nome do Senhor Jesus, que você não pare de clamar, porque se muitos o repreendiam, era tentando parar aquele cego, para que ele parasse de clamar. E quantas vezes você dá lugar, você dá vazão e você para observar as lutas, a tempestade, o vento forte, que muitas vezes bate no teu barco, que muitas vezes te desestrutura. Mas eu quero dizer para você, até pode te desestruturar, até pode colocar medo no teu coração, até pode trazer insegurança, mas Jesus continua o mesmo, com o mesmo poder, com a mesma ação de ouvir o nosso clamor, e não somente ouvir o nosso clamor, atender a nossa súplica. E não somente isto, hoje ele pergunta para você: o que queres que eu te faça? Aleluias! Jesus está te perguntando o que você quer que eu te faça. Jesus está olhando para você e perguntando: o que queres que eu te faça? A Bíblia diz que aquele homem, quando viu que Jesus mandou chamar ele, ele lançou a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Sabe o que era a capa? A capa simboliza sofrimento, humilhação. Jesus quer que você seja livre desse sofrimento, dessa humilhação, em nome do Senhor Jesus, e que você viva, mas viva com Cristo, viva curado, viva sarado, viva com alegria, porque Ele é aquele que te traz força e cura, amém?